Brasilinas e brasilinos, preparem seus ternos Slim Fit e suas calças de sarja bege Faria Limer, porque hoje vamos falar de um fenômeno raríssimo. A Faria Lima descobriu que existe um Bolsonaro moderado. Sim, você não ouviu errado. O Flávio Bolsonaro está começando sua pré-campanha, fazendo uma corte tão intensa a Faria Lima que, se ele aparecer amanhã no Leblon com um Golden Retriever chamado Selic, ninguém estranha. E o movimento começou logo no UBS, num almoço com cerca de 30 clientes ultra high net worth. Aqueles caras que acham que pobre é uma figura mitológica, tipo centauro, fada ou eleitor do PSOL. Flávio chegou acompanhado de Rogério Marinho e Gustavo Montezano, formando a trinca que eu chamo de os Vingadores da Economia, versão se desse certo. Marinho, o Thor do desenvolvimento regional, e Montezano, o capitão BNDES, foram lá garantir que todo mundo entendesse. Esse aqui é o Bolsonaro equilibrado, Bolsonaro light, zero lactose, zero glúten, zero problemas. E o Flávio realmente se apresentou como o mais moderado dos Bolsonaro. A situação que ele está transferindo esse bastão para mim. Então eu tenho uma total noção da minha responsabilidade com isso. E mais uma vez, as pessoas vão ver aqui um Flávio Bolsonaro leal ao Jair Bolsonaro, só que um Bolsonaro mais centrado, que é o que muita gente pedia, né? Pô, o Bolsonaro podia falar um pouquinho menos aqui, podia brigar menos. Podia ser um Bolsonaro um pouquinho mais ponderado, pô. Então já sou eu sou assim. A minha história de vida é assim, meu perfil é esse, de ser um Bolsonaro centrado. Eu espero que o eleitor entenda isso e comece a considerar esse perfil. É tipo quando o Justiceiro diz que está super de boa hoje, ou quando o Batman aparece na delegacia dizendo: gente, relaxa, hoje eu bati bem pouquinho nesse bandido aqui. Ele ainda contou que fez críticas ao pai. Sim, meu amiguinho, críticas ao pai. Já estamos naquele nível terapia familiar Bolsonaro. É como se fosse um spin-off do programa do Dr. Phil. Pai, precisamos falar sobre o Congresso. E Flávio explicou que um eventual governo seu se beneficiaria do aprendizado dos erros do governo anterior. Ah, que bonito. A era Bolsonaro 2. Agora vai, edição Masterclass. E, claro, retomada total da agenda econômica de Paulo Guedes, controle das contas públicas, redução do Estado, tentativa de baixar impostos, do jeito que Guedes sempre prometeu e o Congresso sempre saboreou com o mesmo entusiasmo que uma criança come brócolis. Flávio ainda prometeu repetir a estratégia do pai de chamar gente consagrada do mercado e dar carta branca. É quase o The Voice Brasil versão Ministério da Economia. Virem a cadeira se quiserem ser ministro. Mas calma, porque a melhor parte chega agora. O almoço foi organizado por ninguém menos que Felipe Sabará, aquele ex-candidato do Partido Novo que estava mais sumido que o plano real do PT. E os empresários presentes se dividiram em dois grupos. 30% dos presentes dizia: precisamos de um Bolsonaro para lidar com redes sociais. Esse grupo acredita que 2026 vai ser tão polarizado que é melhor ter alguém da família Bolsonaro, porque eles já demonstraram habilidade em lidar com redes sociais, memes, narrativas e brigas infinitas no X. É aquela coisa, se é para entrar numa guerra digital, você não chama o Geraldo Alckmin, você chama quem sabe fazer um post que derruba a timeline. Já 70% dos presentes no almoço dizia: será mesmo que esse rapaz chega lá? A maioria ainda está naquele mood: será que esse menino tem chance? Será que não era melhor o Tarcísio? Você vê que o pessoal quer alguém com perfil técnico, né? Mas também quer alguém que faça 30 milhões de votos no domingo à tarde, enquanto assa uma picanha. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. E, segundo os relatos, boa parte das perguntas era: Flávio, você é candidato mesmo? Tem certeza? E Flávio respondendo praticamente igual ao Arnold Schwarzenegger em Exterminador do Futuro 2. No fakes, but what we make. Em português bolsominizado, não tem volta, sou candidato.
E aí começa a agenda intensa. Almoços, eventos, podcasts, happy hour, café com insights, workshop de como lidar com Lula sem perder a compostura. A corte da Faria Lima está só começando. Um empresário de energia soltou uma pérola. Estou angustiado por não termos um grande administrador liderando a chapa. A sinceridade desse homem é tão pura que dava para engarrafar e vender como água mineral Transparência 2026, sem gelo, sem PT. Outro empresário do setor de construção perguntou: por que Flávio tem tanta certeza que vai para o segundo turno? Amigo, se um Bolsonaro não tiver certeza absoluta de alguma coisa, aí sim que eu fico preocupado. Mas teve também quem saiu impressionado. Ele foi articulado, se colocou como moderado, falou que tem o sangue Bolsonaro e a força da bandeira da família. É o combo perfeito. Moderado, mas sangue Bolsonaro. Tipo um Wolverine zen budista. As 3 mensagens do Flávio Bolsonaro no almoço do BS foram: 1. A candidatura é para valer sim. Ele só abre mão para o pai e, convenhamos, isso seria o final alternativo perfeito de Vingadores Ultimato. 2. Vai retomar a agenda de Paulo Guedes, ou seja, economia liberal com cafeína pura. 3. Tarcísio será peça-chave em São Paulo, papel fundamental. No RPG da direita, Tarcísio é aquele personagem com bônus de mais 50 em atrair voto paulista irritado com o PT. Flávio ainda falou em cargos técnicos nas estatais, segurança jurídica, combate à roubalheira do PT, reformas rápidas antes mesmo de sentar na presidência. Ou seja, é o Paulo Guedes versão Premium 2026. As frases do Flávio: não tem perigo algum de eu retirar minha candidatura, só abro mão para o meu pai. O papel do Tarcísio será fundamental para aumentar a vantagem em São Paulo. Vamos combater a roubalheira do PT. Vamos precisar de todas as reformas rápido. Cláudio Dantas assistiu à performance do Flávio e saiu impressionado. Falei agora com o Flávio Bolsonaro, ele teve um almoço lá no UBS, né, o Banco Suíço, UBS, um almoço com empresários, está começando aí o roadshow pela Faria Lima para conversar com os agentes, com os players de mercado, os principais players de mercado. Olha, o pessoal adorou, né, porque ele falou que todo mundo quer ouvir: redução de impostos, desburocratização, segurança jurídica, todas as reformas necessárias para a gente recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Citou Paulo Guedes, né, como a sua referência no plano econômico. Então não tem erro. Aliás, ressaltou, bateu muito forte na questão de redução de impostos. Eu vou falar para vocês, defendendo redução de impostos, defendendo combate à violência, o Flávio Bolsonaro não só está eleito, mas vai ser a maior votação da história deste país. Meu amigo, o homem não estava confiante, ele estava grávido de confiança. E você acha exagero? Pois tem alguém ainda mais confiante na vitória do Flávio: Nicolás Maduro. Sim, ele mesmo, o ditador mais isolado do hemisfério ocidental depois do Carlinhos Maia na farofa. Os Estados Unidos confiscaram um navio petroleiro na costa da Venezuela. A situação escalou e, de repente, o Brasil está no tabuleiro do conflito. Trump já cortou a principal fonte de financiamento do Maduro: droga. Agora foi para a segunda: petróleo. E claro, a Marinha Americana lembrou ao mundo que Marinha serve mesmo é para bloquear comércio, não para cruzeiros gays, como pensa a esquerda. E quando perguntaram ao Celso Amorim se o Brasil receberia Maduro como asilado, ele respondeu basicamente: Não vou especular, mas asilo é uma tradição latino-americana. Traduzindo do diplomacês: olha, talvez, quem sabe, eu não posso dizer, mas depende de quem ganhar 2026. E BUM!
a CNN aparece e solta a bomba. Maduro não pede asilo político ao Brasil porque as chances de Flávio Bolsonaro ganhar são reais. E, por outro lado, também há a percepção de que Maduro veria uma falta de garantias, porque se o presidente Lula não for reeleito para um próximo mandato, ele tem pouco mais de um ano no governo. Então, num futuro governo brasileiro, talvez de uma ideologia diferente, Nicolás Maduro poderia acabar sendo extraditado para a Venezuela, para os Estados Unidos. Existe já um precedente, né, de Cesare Battisti, aquele italiano comunista que teve a extradição pedida pela Itália, ele estava condenado por homicídio na Itália. Lula, em 2010, negou a extradição dele, porém depois, com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse ato foi revogado. E aí Battisti acabou fugindo do Brasil, indo para a Bolívia, onde foi preso e extraditado finalmente. Mas um precedente aí de mudança na orientação do governo brasileiro em relação a uma extradição. Meu Deus, até o Maduro sabe que o Lula não ganha. Olha, quando o próprio ditador que usa Smartmatic como quem usa respirador artificial diz que a esquerda não tem chance em 2026, é porque a coisa tá feia. O Centrão nesse momento deve estar assim, balançando o rabinho igual cachorro quando o dono abre pacote de biscoito pedigree. Se até o Maduro desconfia que nem fraude salva o Lula, meus amigos, ele tem pesquisas reais. Ele não decide nada baseado em achismo. Aliás, se achismo desse certo, a economia venezuelana já teria explodido, funcionado, implodido e ressuscitado umas 8 vezes. Maduro sabe que a esquerda está perdendo força em toda a América do Sul. Os Estados Unidos estão de olho no Brasil. Qualquer eleição não auditável aqui não será reconhecida pelos americanos. E tem mais, existem milhares de pessoas interessadas na recompensa aqui no Brasil, inclusive dentro do próprio PT. A polícia política do regime, digo a PF, não consegue proteger nem ela mesma. Imagina proteger o Maduro. Maduro não vai para a Colômbia porque sabe que vai ter troca de governo. Não pisa no Brasil porque acha que vai ter troca de governo. Não pisa nos Estados Unidos porque sabe que vai para Guantánamo. E ele não foge do país porque ele sabe que morre um mês depois de sair da Venezuela, pelas mãos dos próprios russos e cubanos. Sabe quem mais sabe disso? Todo mundo. E a grande verdade final? Bolsonaro mitou mais uma vez. Ao indicar o Flávio, ele abalou a mídia, abalou o sistema, abalou o Centrão, abalou a Faria Lima, abalou até o Maduro e está abalando o Lula e o Wi-Fi do Banco Master. Foi um déjà vu de 2018, versão 4K HD R10, Dolby Atmos. Bota pra torar! A Globo finge desdém? Claro, o mesmo desdém que ela fingia pelo Bolsonaro em 2018. Mas no fundo, todo mundo sabe, Flávio pode ganhar. E essa é a parte que assombra o sistema toda noite, antes de dormir. No fim das contas, a verdade é simples. Kerry foge da escola, Maduro foge do Brasil. A diferença é que a Kerry, coitada, só queria sobreviver ao bullying. Já o Maduro quer sobreviver aos eleitores. Porque se ele arriscar botar o pezinho aqui depois de 2026, meu amigo, nem adianta procurar saída de emergência. O Brasil inteiro vai virar aquele baile de formatura do filme. E adivinha quem está segurando o balde lá em cima? Flávio Bolsonaro.